Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cores primárias. Bom, todo mundo já ouviu falar sobre cores primárias na escola ou em algum momento da vida, pelo menos aqueles que sempre gostaram de desenhar. Comigo não foi diferente, né? Mas eu lembro quando eu era muito menor, eu não manjava muito de cor primária, provavelmente o que eu vi foi o que provavelmente vocês viram também na escola e talvez sem muita aplicação, assim, né? De uma forma um pouco mais superficial. Eu só passei realmente a tentar entender e a praticar pintando usando cores primárias quando eu entrei na faculdade de arquitetura e uma professora chamada Vera Lúcia Barião Beleza, ela nas aulas dela chegou pra mim uma hora e falou: meu, se você misturar as cores primárias, você consegue fazer todas as cores que você quiser. Na época eu não lembro se é ela que me colocou essas cores, mas assim, eu sei que eu comprei algumas tintas óleo que eu na época considerava como cor primária, que era o amarelo de cádmio, o azul ftalocianina, o vermelho chinês e o branco de titânio. E aí eu passei mais ou menos uns 10 anos pintando, usando a combinação das três cores mais o branco, né? Achando que pra mim era o suficiente. E de fato era, porque quando eu abria minha gaveta de tinta, eu só tinha essas cores, eu não tinha nenhuma outra cor. Tanto que quando eu chegava em algum bazar e via outras cores, tipo terra de siena, azul ultramar, esses nomes, né, de várias gamas, eu ficava meio que assim, sem entender, porque eu falava, nossa, mano, tipo, pra que eu vou comprar tudo isso de cor se eu já tenho, né, só três cores pra mim já é o suficiente. Mas enfim, depois eu percebi que o fato de eu usar essa combinação de cores achando que era cor primária, dava uma característica, né, de cor no meu trabalho que era uma coisa meio escura demais, assim. Talvez porque o azul que eu usei como cor primária, que eu achava que era uma cor primária, ele era muito, mas muito escuro. Eu vou colocar uma foto aí da época aí pra vocês terem uma ideia. Mas basicamente o que acontece? Voltando a falar de cor primária e dessa relação que a gente tem com ela, basicamente o que a gente tem em relação à cor, em termos, né, fisiológicos, né, a gente acaba enxergando, né, graças às nossas células, né, do fundo do olho, né, os cones, né, que acabam enxergando a frequência da cor que é refletida, né, a partir da incidência da luz, né. Então, dentro dessa proposta, o que a gente tem? Basicamente, a gente tem dois tipos de misturas de cores, né? Uma chamada de mistura aditiva de cores, né? Que basicamente é o que? São as cores que, uma vez misturadas, elas acabam gerando a cor branca. E isso só acontece no campo óptico, né? Em outras palavras, como que a gente pode explicar? Basicamente, essa mistura de cor gerando branco, ela só acontece, por exemplo, nos televisores, nos computadores, naqueles monitores LED. Isso porque as cores primárias nessa mistura aditiva, ela segue um outro padrão, né, que é o chamado padrão RGB, que significa Red, Green e Blue, né, que numa tradução é vermelho, verde e azul. E aí a emissão dessa luz, né, dessas três luzes, né, dessas três cores, é que acabam gerando todas as demais cores. Não sei se vocês já entraram em alguma loja de cosmético e viram aqueles painéis LEDs que ficam fazendo propaganda. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada um pouco mais de perto para ver aqueles pontinhos que emitem a luz, que você vai conseguir enxergar três pontinhos com essas cores e a variação delas gerando todas as imagens. É bem legal. Não liga se o pessoal achar que vocês estão meio louco, não. Se alguém perguntar, você fala, não, é que eu vi ali numa aula ali, eu preciso ver se realmente isso é verdade. Mas dá uma olhada. Eu lembro também que quando eu era pequeno, quando tinha uma TV lá em casa daquelas de tubo, né, de tubo de raios catódicos, quando eu dava um zoom, ficava olhando pra tela assim, eu também enxergava também um retângulo com essas cores predominantes, né, que é o padrão RGB. Mas tudo bem, né? Quando vocês tiverem um tempinho, vocês fazem isso daí. E aí, dentro dessa mistura aditiva, né, que acontece em televisores, monitores, né, a relação da mistura de cor acontece de outra forma. Por quê? Porque o vermelho e o verde, ele gera tons de amarelo, laranja e marrom. E adicionados com o tom do azul, eles acabam gerando tons de púrpura e magenta. E a mistura, né, dessas três cores, ou ora ela vai gerar o branco, ou ora ela vai gerar cinza. Por outro lado,
né? A gente tem também o que o pessoal chama de mistura subtrativa, que significa o quê? Significa que você misturando as 3 cores primárias, em vez de você chegar no branco, você vai chegar num marrom escuro ou quase preto, que era o que eu fazia quando pintava só misturando as cores que eu achava que eram as cores primárias. E aí dentro desse padrão a gente tem o padrão RYB, que é o padrão Red, Yellow e Blue, que numa tradução literal é o chamado vermelho, azul e amarelo. Esse padrão, por sua vez, ela é muito usada na pintura e nas artes plásticas, que é o que a gente faz. E aí eu sempre me perguntei, né? Falei, caramba, eu sempre misturei as 3 cores primárias, tipo, sempre cheguei quase num preto e tal, e não sei o que. E por que raios d'água uma impressora ela usa um padrão CMYK, que é a adição do preto, né? E aí eu acabei descobrindo que na verdade o preto ele foi adicionado na verdade para economizar tinta, porque eu também nunca entendi. Então por isso que a gente tem o CMYK. Em vez de você tipo consumir todas as 3 cores primárias para querer produzir um preto, fica um cartucho de preto ali que ele acaba ajudando teoricamente a preservar as outras cores, né? E também uma outra coisa que a gente acaba aprendendo é que quando você, por exemplo, você vai numa gráfica, tem lá impressão 4 cores, né? E tipo, nunca ninguém entende como que é esse processo de impressão 4 cores. Basicamente são 4 cores porque é isso, é o CMYK. É o cian, magenta, amarelo e o preto. E aí, quando a gente fala de artes plásticas misturando o vermelho, amarelo e azul, a mistura de par em par dessas cores acabam gerando as cores secundárias e depois as cores terciárias. Muita gente acaba se confundindo, né? Mas na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazerem as suas próprias cores primárias a partir da adição dos corantes líquidos, que são aqueles corantes que a gente compra em casa de construção, e da tinta esmalte à base de água branca, que é uma tinta que tem uma resistência melhor e que é a tinta que eu uso em tudo. Então na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazerem as cores primárias, a gente vai fazer as cores secundárias, as cores terciárias, e vocês vão ver na prática o que acontece, beleza? Para vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui uma imagem de um quadro que eu pintei, que foi um estudo de um quadro do século 19, e esse quadro ele foi feito misturando as cores primárias. Todas as cores que estão nele foram resultados das 3 primeiras cores primárias. Em nenhum momento eu usei preto, vocês vão dar uma olhada lá, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, sigam a página lá da Casa do Hip Hop. E é isso aí, até a próxima.